Será que queremos uma educação para sermos todos iguais? A escola é aliada do capitalismo ou geradora de cidadãos pensantes? Na escola, os sentimentos dos alunos são irrelevantes? Meus sentimentos são um erro? Você resolve todos os seus problemas com razão? Qual é a importância da arte na educação? Com as modernas sociedades industriais, o homem faz separação da personalidade humana entre a razão, o trabalho e a natureza infinita. A primeira nos conduz para uma civilização racionalista, hipertrofiando a razão em detrimento das emoções básicas da vida, que são os valores e as emoções. O segundo nos faz negar o lúdico, que seria o jogo, o brinquedo, o estético, a ponto de se tornarem atividades de lazer. Já o terceiro privilegia o sistema capitalista, ou seja, se produz para criar novas necessidades para os homens e então vender novos produtos, e não se produz para suprir as necessidades humanas. Desse modo, a dança, a festa, a arte, o ritual são afastados do cotidiano, que vai sendo preenchido apenas com um trabalho utilitário, não criativo e alienante. E foi na valorização da arte, da beleza e da imaginação que a escola pode auxiliar no desenvolvimento de cidadãos pensantes e não alienados ao capitalismo, não se tornando instrumento de dominação, mas capaz de agir em uma sociedade a ponto de transformá-la em um lugar melhor para... Será que é possível educar com a arte? E no aprendizado, os sentimentos podem ser levados em consideração? Bom, a arte é a concretização dos sentimentos em formas expressivas que não são expressadas de maneira conceitual, de uma maneira racional, de uma maneira lógica. Através da linguagem, vemos o mundo através de conceitos ligados ao pensamento e à razão, enquanto a arte busca ver o mundo com uma perspectiva sensorial, trazendo sentido e significado à nossa vida. Enquanto a linguagem sistematiza em palavras a nossa experiência humana, a arte ela é inexplicável e também não pode ser traduzida em palavras. Através da arte, ela vai despertar o indivíduo para que dê maior atenção no seu próprio processo de sentir. Nós vivemos em uma civilização que torna relevante apenas aquilo que é concebido racionalmente, apenas aquilo que é lógico, apenas aquilo que é concreto, que é provado, excluindo assim os sentimentos, excluindo as emoções, mas a arte ela não exclui isso, muito pelo contrário, através desses sentimentos a arte ela é expressada e ajuda também a cada educando a ter uma visão de mundo elaborada, uma visão de mundo com as suas próprias percepções e sentimentos. Então, através da arte, pode então despertar a atenção de cada um para a sua maneira particular de sentir, sobre qual elaboram todos os outros processos racionais. Então, nós podemos sim educar os sentimentos e as emoções sem reprimi-los, para que nós possamos construir cidadãos que tenham uma visão de mundo melhor, que tenham uma visão de mundo a partir dos sentimentos, a partir daquilo que ele consegue sentir. A arte é um fator que agiliza a nossa imaginação. Todos nós nascemos com a imaginação. Ela não é um dom. Porém, ao longo da vida nos é estabelecido que só podemos reproduzir aquilo que já existe. Não há espaço para sonhar e fantasiar. A imaginação é algo proibido. Devemos nos adaptar às coisas como são, à realidade da vida, sem perder tempo com sonhos de uma sociedade ideal, cheia de alegria e harmonia. Isso não existe. Mas, entretanto, são os nossos sonhos que movem o mundo.
Sem a imaginação, nós seríamos vazios, sem forma. Nós trabalhamos e lutamos para conseguir mudar a nossa realidade. Se não fosse por isso, o homem seria como os animais que se adaptam ao meio. Pela arte da imaginação, podemos compreender as experiências de outras pessoas. Assim podemos ter mais empatia. Pela arte, a imaginação é convidada a atuar. Como, por exemplo, quando vamos ao cinema ou ao teatro, nós conseguimos sentir o que os personagens nos passam. Nós sentimos as tragédias ou o sentimento que eles querem nos passar. O processo de conhecimento é a união entre o que é sentido e o que é pensado, o que nos possibilita compreender as situações e experiências através do sentimento e da imaginação. A educação proporcionada pela arte precisa ser considerada no processo de aprendizagem, pois ela está sempre situada no contexto histórico e cultural. É pela arte que a cultura exprime como as pessoas se sentem em determinado momento da história. Essa é a personalidade cultural. Diante de uma avalanche de conhecimentos que nos são impostos, se faz muito difícil conseguir ter uma visão de toda a cultura da nossa época. A arte pode possibilitar essa visão. Se se conhece a arte e a cultura do seu tempo, se consegue fundamentos para compreender o sentido da vida do aqui e agora. Conhecendo a arte pretérita da cultura de onde vivo agora, posso compreender as transformações do modo de sentir e entender a vida. Um outro aspecto sobre a arte é que, ao mesmo tempo em que pode-se ampliar a visão de mundo, ela pode ser usada através da moderna civilização industrial para amoldar os sentimentos com o objetivo de condicionar e formar novos mercados para os seus produtos, para a sua dominação econômica. Quando um povo abandona seus padrões estéticos em favor de padrões estrangeiros, deixa de sentir com clareza. Acaba por produzir uma arte amorfa, inexpressiva e sem vida. É necessário cuidado quando se manipula na educação as artes produzidas por outros povos. Dependendo da nossa postura, podemos nos tornar instrumentos de dominação a serviço de prioridades econômicas estrangeiras. É fundamental a estimulação dos nossos próprios padrões estéticos, especialmente folclore, para se evitar essa dominação. É preciso que se entenda que a arte e a educação não pretende apenas transmitir conhecimentos, mas pretende ser um processo formativo do ser humano. Este é um processo que envolve a criação de um sentido para a vida. Pela arte, no entanto, o indivíduo pode expressar aquilo que o inquieta e o preocupa. Por ela, este pode elaborar seus sentimentos para que haja uma evolução mais integrada entre o conhecimento simbólico e seu próprio eu. A finalidade da arte e educação deve ser sempre o desenvolvimento de uma consciência estética. E consciência estética significa muito mais do que a simples apreciação da arte. Ela compreende justamente uma atitude mais harmoniosa e equilibrada perante o mundo, em que os sentimentos, a imaginação e a razão se integram, em que os sentidos e valores dados à vida são assumidos no agir cotidiano. Mas o que está em jogo é a própria estrutura escolar, em que a educação foi transformada em ensino, um despejar de respostas pré-fabricadas a questões percebidas como absolutamente irrelevantes pelos educandos. A educação é, por certo, uma atividade profundamente estética e criadora em si própria. Ela tem o sentido do jogo, do brinquedo, em que nos envolvemos prazerosamente em busca de harmonia. Na educação, joga-se com a construção do sentido que deve fundamentar nossa compreensão do mundo e da vida em que nele vivemos. No espaço educacional, comprometemo-nos com nossa visão de mundo, com nossa palavra, estamos ali em pessoas. Uma pessoa que tem seus pontos de vista, suas opiniões, desejos e paixões. Não somos apenas veículos para a transmissão de ideias de terceiros, repetidores de opiniões alheias, neutros e objetivos. A relação educacional é, sobretudo, uma relação de pessoa a pessoa, humana e envolvente. O educador se transformou em professor, um funcionário que deve tornar o seu trabalho objetivo e racional.
Devemos nos adaptar à instituição, mesmo que, para tanto, deixemos de ser educadores e nos tornemos reprodutores de fórmulas prontas. Uma das ideias principais. A civilização industrial se funda na primazia da razão e do trabalho e no mito da natureza infinita. A arte permite dirigir nossa atenção aos sentimentos e ainda contribui para o seu refinamento. A arte mantém acesa a imaginação e a utopia, um projeto de futuro. A arte permite um contato direto com os sentimentos de nossa e de outras culturas. A arte e educação não significa apenas a inclusão de arte nos currículos escolares. A arte e educação tem a ver com um modelo educacional fundado na construção de um sentido pessoal para a vida que seja próprio de cada educando.